Deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Pedir para você mais um instante fechar os seus olhos para nós orarmos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por mais um domingo que nós chamamos do dia do Senhor, para estarmos aqui como igreja, te adorando, te bendizendo. E eu peço ao Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, e os nossos corações possam estar preparados, como terra seca que recebe água, Pai, sedentos, por mais de ti, da tua palavra, em nome de Jesus, o Senhor possa ministrar ao coração dos meus irmãos uma palavra rema, algo que fale de maneira não só coletiva, mas também no pessoal. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Amém e amém. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Vou ler o verso 5 também. Nós temos pecados e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Amém, queridos? Até aqui. O pastor está numa série de mensagens sobre a história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. Só que hoje, especificamente, queridos, eu não vou dar sequência a essa série de mensagens, tá bom? Hoje, nós vamos continuar na semana que vem. Mas hoje, até mediante a convocação dos nossos líderes, do nosso pastor, essa convocação para que a gente venha orar, para que a gente venha jejuar, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que fala sobre oração. Uma palavra que Deus já me deu há muito tempo, já compartilhei, e eu quero compartilhar ao seu coração essa palavra que fala sobre oração, tá bom? Eu quero falar sobre algo, queridos, que é vital para as nossas vidas, né? E quando eu falo de falar sobre oração, eu não quero falar simplesmente de um mandamento, oração como uma disciplina, como um ritual religioso, né? Eu quero falar sobre oração, queridos, como aquilo que é poderoso para mudar. Como eu disse aqui anteriormente, aquilo que é poderoso para mudar nosso quadro, a nossa sorte, a nossa família, a nossa nação. É sobre essa oração que eu quero falar. Amém? Falar de oração como aquilo que pode nos trazer cura, nos trazer libertação, restauração, transformar nossa família. Falar de oração, queridos, como aquilo que pode trazer à existência o nosso milagre. O milagre que tanto a gente precisa. De maneira coletiva, de maneira pessoal, né? De oração, queridos, como aquilo que pode nos fazer alcançar sonhos, nos trazer alegria, paz e principalmente nos fazer desfrutar de um relacionamento com Deus como a gente nunca desfrutou antes. Ou seja, eu quero falar de oração, queridos, como uma oração que é eficaz. E esse é o tema da ministração. Né? Oração eficaz, ou a oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve. É sobre esse tipo de oração que eu quero falar com você. Mas pastor, existe oração que Deus não ouve? De acordo com a Bíblia, sim. Existem orações que Deus não ouve. Isaías 59, verso 1 e verso 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que ele não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não vos ouve. Não é que ele não está escutando, ele está escutando o que você está dizendo, mas é uma oração ineficaz. É o que diz. Pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento. Então a gente vai lá para o Novo Testamento, querido. O Novo Testamento é um texto, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que diz: maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, tratando-as com honra como vaso mais frágil, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, é uma oração ineficaz, que não é eficaz. E ninguém aqui ora por orar. Alguém ora por orar?
Você ora por um mero, tem que orar, né? Todo dia, acordar na hora do almoço. Apesar que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair numa coisa mecânica, né? Mas nós oramos porque nós esperamos que aconteça mudança, aconteça transformação, que Deus opere, que o milagre aconteça, que a cura aconteça, que a família mude, que um filho, a esposa, o esposo, a nação. Nós oramos e acreditamos, queridos, que há um poder na oração, que a oração do justo, como diz lá em Tiago, é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Mas se tem oração que Deus não ouve, então qual é o tipo de oração que Deus ouve, pastor? Qual é a oração que Deus ouve? E aqui eu quero entrar com você. Aí no que nós lemos, Daniel capítulo 9, esse é um texto muito bom quando fala sobre isso. Qual é a oração que Deus ouve? A oração que Deus ouve, querido, é aquela oração que é feita em conformidade com a sua vontade. Você vê no capítulo 2, aqui Daniel falando, no primeiro ano do seu reinado, Daniel, eu compreendi pelas escrituras qual era a vontade de Deus, e aí ele passou a orar. Mas antes de Daniel começar a orar, ele examinou, tem outra versão que fala, examinando as escrituras, ele compreendeu a vontade de Deus, e aí ele se pôs a orar. Então você quer fazer uma oração eficaz, queridos? Como igreja, como pessoal, quer que a sua oração seja ouvida por Deus? Nós precisamos fazer uma oração que está alinhada com a palavra, para que a gente tenha certeza que essa oração vai ser respondida. E como que a gente vai saber isso? Como Daniel. Daniel, compreendi pelas escrituras, eu fui examinar as escrituras para ver qual era a vontade. A vontade de Deus é essa, então baseado na vontade de Deus, baseado no que diz a palavra, baseado nas suas promessas, eu vou orar e eu vou tomar posse disso, e eu creio que Deus está me ouvindo e vai responder. Amém, queridos? Um texto que eu cito, eu acho que quase todo domingo. 1 João 5,14. Esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus, que se eu pedir alguma coisa, de acordo com a sua vontade, eu sei que Ele me ouve, e se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu tenho pedido, eu sei que eu vou receber dEle aquilo que eu tenho pedido. Queridos, isso é para fazer a gente dar salto mortal. Deus está falando, eu vou ouvir a sua oração e eu vou te responder. Se você está orando, filho, com fé, de acordo com a minha palavra, eu vou responder a sua oração, é o que ele está dizendo. Eu vou responder o que você está me pedindo. Se está de acordo com a minha vontade, eu vou responder o que você está me pedindo. Eu vou ouvir, eu tenho ouvido a sua oração. Pastor, o senhor está dizendo isso, mas então por que não aconteceu? Tem um tempo. Tem um tempo. Tem o tempo de Deus. E Hebreus 6,12 fala sobre isso, para que nós venhamos imitar aqueles que por meio da fé e perseverança herdam, tomam posse das promessas de Deus. Então não é só a fé, é fé e perseverança, porque às vezes nós começamos com fé, acreditando, declarando, nós profetizamos aqui na hora do louvor, né? Profetiza, porque a palavra diz, cri, por isso falei. Então a gente tem que declarar, abre a sua boca, declara, palavra de Deus, promessa de Deus, não aconteceu ainda, continua, crendo no seu coração que vai acontecer, porque está de acordo com a vontade de Deus, amém? Então uma oração que é eficaz, queridos, a oração que Deus ouve é uma oração que está alinhada com a palavra dEle, e a gente precisa crer nisso, porque isso precisa nos estimular a continuar orando, precisa nos estimular a ter uma vida de oração, sabendo que a oração é poderosa e ela pode mudar a nossa sorte. E deixa eu dizer algo para você aqui, para continuar te estimulando a orar. Queridos, muitas vezes a gente pode deixar de receber coisas de Deus, deixar de viver o melhor de Deus, deixar de receber promessas de Deus, porque nós não oramos. Nós não podemos ser passivos, porque Deus tem o melhor, mas nós podemos não viver o melhor por não orar. Na mesma carta de Tiago diz isso, não tens porque não pede, não tens porque não ora. Então por isso muitas vezes não recebe. E aí, era vontade de Deus, se fosse vontade de Deus ia acontecer. Não, muitas vezes é vontade de Deus, mas a gente pode deixar de viver por não orar, por não pedir, porque o próprio Deus escolheu isso, se mover através da nossa oração. Ele escolheu isso, Ele colocou isso, na sua soberania. Amém, queridos? Glória a Deus. Em segundo lugar,
Pastor, então qual é a oração que Deus ouve? Segundo lugar, verso 3, de Daniel 9. Por isso eu me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. A oração que Deus ouve, querido, é uma oração que é feita de acordo com a vontade dEle, e é uma oração que é feita acompanhada de um verdadeiro arrependimento. Porque aqui nós vemos, Daniel, primeiro ele examinou qual era a vontade de Deus e passou a orar, só que ele se voltou com arrependimento. Me voltei com orações, súplicas, em jejum, pano de saco e coberto de cinza. Você vai ver o contexto histórico lá, isso significa ele se arrependendo, se humilhando na presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Como é que a gente pode esperar que Deus ouça o nosso clamor? Nós ouvimos aqui a convocação da nossa liderança. Se a gente não se arrepende dos nossos pecados, se a gente não se volta para Deus, e se arrepender também, queridos, é mudança de atitude. Como é que a gente pode esperar ser ouvido por Deus? Se a gente está às vezes numa atitude, num comportamento, que sabe que às vezes não é agradável ao nosso Pai, aí a gente está orando, mas ao mesmo tempo estamos com comportamentos e atitudes que não tem nada a ver com a palavra do nosso Pai. A gente não está nem preocupado se está entristecendo o nosso Deus ou não, se está desonrando a Deus ou não, se está dando um mau testemunho ou não. Como é que Deus vai ouvir a nossa oração dessa forma? Isaías 59 que eu citei, os ouvidos do Senhor não estão surdos, para que não possa salvar, para que não possa operar, para que não possa curar, para que não possa mudar a sorte sua, da sua família, mas os nossos pecados fazem separação. O pecado nos afasta de Deus. Então, queridos, se a gente quer que a nossa oração seja eficaz, a gente precisa de verdade se arrepender. Se arrepender. E aí não sou eu que vou apontar o que você tem que se arrepender, o que nós temos, que você dê liberdade para o Espírito Santo ministrar o seu coração, se há algo que a gente precisa se arrepender, se há algo que a gente precisa realmente confessar, se há algo que a gente precisa se humilhar na presença de Deus, para que a nossa oração seja eficaz, porque senão pode ser que você tenha buscado algo de Deus, pela sua casa, pela sua família, como igreja, pela nossa nação, mas a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E essa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então precisa haver arrependimento, queridos. E arrependimento é mudança de postura, é mudança de atitude, é mudança de caminho. Eu estou indo por um caminho aqui desagradável a Deus, eu me volto para Deus, para o caminho que Deus quer que eu venha trilhar. Então pode ser que muitas vezes não tenha algo que não foi respondido ainda, queridos, porque nós precisamos nos arrepender. E deixa eu dizer algo para vocês dentro disso. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, se a gente constantemente no dia a dia, Deus falando conosco, o Espírito Santo ministrando ao seu coração, né? Filho, muda isso, filho, muda aquilo, filho, faz assim, e às vezes a gente não vai dando ouvidos, não vai dando ouvidos, não vai dando ouvidos. Sabe o que vai acontecendo, queridos? O nosso coração vai se endurecendo, e aí a gente não fica sensível para ouvir a voz de Deus. E aí às vezes a gente está num hábito tão destrutivo, mas já está tendo aquilo como normal. O pecado já não é mais pecado, não tem nada a ver, porque às vezes a gente não vai dando ouvidos, a voz do Espírito Santo a gente vai deixando para lá, porque às vezes é algo que a gente, nos incomoda, não está do jeito que eu quero, e a gente vai deixando para lá, e se a gente não cuidar, queridos, o que vai acontecer é o coração endurecendo. Hebreus capítulo 3 fala sobre isso. Irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então é possível que a gente está pertinho de Deus, na comunhão com Deus, mas se a gente não cuidar do coração, a gente vai se afastando. Quando vê, Deus está falando, e não é que Deus não fala mais, é que a gente já não está mais ouvindo. A gente endureceu o coração. E o texto fala: cuidado para que ninguém tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, porque a gente passa a ser participante de Cristo, desde que, de fato, até o fim, nos apeguemos à confiança que nós tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, hoje, não endureçam o coração. Amém? Então a oração que Deus ouve, queridos, é uma oração acompanhada de um verdadeiro arrependimento. O texto que nós ouvimos aqui o pastor Eibe citar, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo,
meu povo, meus filhos, que se chamam pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? É isso que diz o versículo? Sim ou não? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está certo o versículo? Faltou um pedacinho, né? E se afastar dos seus maus caminhos. Aí, o que diz? Eu vou ouvir, vou perdoar, vou sarar, vou curar. Mas o texto é claro, queridos. O meu povo que está se chamando, os crentes, os cristãos, que está se, eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus, sou filho de Deus. Você, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e deixar os seus maus caminhos. Eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar a sua terra, a sua nação. Amém, queridos? Aí a nossa oração vai ser eficaz, vai ser atendida, vai ser poderosa. Amém, amados? Atos 3,19 tem um texto que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Arrependam-se e voltem-se, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Glória a Deus. Qual é a oração eficaz, pastor? A oração que Deus ouve. Ainda no versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor com Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. A oração que Deus ouve, querido, são orações perseverantes, que são decorrentes da nossa fé em suas promessas. Mateus 7, do 7 ao 11, projeta para mim, por favor. Mateus 7, do 7 ao 11. Aqui fala que se voltou, queridos, com súplicas, com jejum. Suplicar, amado, significa implorar humildemente com insistência. E diz que ele se voltou com súplicas. E suplicar significa implorar humildemente com insistência. Pode deixar aí, tá? Nós já vamos ler. E só continua insistindo aquele que entende, né? Só continua insistindo, queridos, aquele que acredita que vai receber aquilo que tanto almeja e que lhe foi prometido. Então, súplicas, queridos, novamente, é implorar humildemente, com insistência. E eu continuo insistindo porque eu acredito que eu vou receber o que tanto eu almejo e foi prometido. Olha um texto que fala sobre perseverança na oração. Capítulo 7, do 7 ao 11. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, quem? Todo que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha o que Deus nos ensina, queridos. Se a gente que é mau, a gente sabe dar coisa boa para os nossos filhos. A gente dá provisão, a gente cuida. Ele está falando, imagina o Pai dos céus. Ele tem coisas boas para nos dar. Só que ele está falando, peça, filho, busque, bata, persevere, que eu vou te dar. Se a gente que é mau, a gente faz. Imagina o Pai dos céus. Só que ele está falando, persevere em oração, busque. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes um pouquinho de manhã. Buscar-me-eis e me achareis, me buscando uma vez por semana. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar no domingo. Buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar 3 dias na semana. Não, queridos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, de todo, quando você aplicar o seu coração, sede, fome, quando a gente buscar Deus dessa forma, Ele vai se deixar ser achado, e o resultado de Deus se deixar ser achado, é mudança nas nossas vidas, é transformação, é milagre, é cura, é paz, é alegria, é resposta de oração, e Ele quer se revelar para nós, só que Ele não se revela para qualquer um.
Ele nos ama, Ele tem o melhor, mas Deus vai se revelar para aqueles, não é para aqueles que vêm e sentam aqui no domingo nas cadeiras, estão ouvindo a palavra. Ele vai se revelar para aqueles que estão aí com o coração ávido, desejoso, com sede, com fome. Eu quero, fala comigo, Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor é meu tudo, o Senhor é minha vida, eu preciso, fala comigo, eu te amo, eu preciso do Senhor. É para esses. É para esses. Ele não vai se revelar para aqueles que estão com 40 anos de crente. Agora Deus pode se revelar. Eu já cheguei na casa dos 40, agora eu vou ter revelações tremendas, porque eu já tenho 40 anos de igreja. É para esses. É para quem tem sede. Porque uma pessoa pode ter 40 anos de crente, Tiago, e às vezes não está ouvindo a Deus. E pode chegar uma pessoa nova ali, que tem pouco tempo, mas ela está tão sede, Deus se revela para ela, como nós vemos na experiência de Samuel. Eli já não estava nem ouvindo ali o Senhor, mas Samuel, menino de Deus, ouviu a Deus. Deus falou com Samuel. Deus quer falar com você, querido. Deus quer te direcionar. Deus quer que você ouça a voz dEle. Deus quer que você se sinta amado, cuidado. Deus quer se revelar para mim e para você. Deus não quer que nós sejamos pessoas religiosas que frequentam um culto de domingo, né, porque é um lugar gostoso, é bom, tem comunhão com os irmãos, é agradável, é muito bom sim, tudo isso, mas Deus quer que nós tenhamos revelação, Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, e isso vai mudar as nossas vidas. Quando o pastor insiste em questão de oração, em questão de leitura da palavra, não é para que a gente seja um povo religioso, tem que obedecer, temos que obedecer sim, mas é porque se a gente entender isso, a gente vai viver o que muita gente não vive em Deus. A gente vai viver uma comunhão maravilhosa, e aí não vai ser só pelo dever, mas vai ser porque eu não vejo a hora de entrar na presença do Pai. A hora mais preciosa do meu dia é quando eu vou conversar com Deus, Ele fala comigo, e está tudo de cabeça para baixo, mas eu sinto paz, eu sinto alegria, eu tenho certeza que eu vou ter vitória, eu tenho certeza que minha família vai mudar, eu tenho certeza que vai acontecer isso na minha vida, porque o que gera isso é a nossa comunhão com Deus, e o pastor não faz isso por você. Ninguém faz isso por você, só você pode fazer. Qual é a oração que Deus ouve, pastor? A oração que Deus ouve, versículo 3 ainda. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. A oração que Deus ouve, queridos, são orações acompanhadas de um espírito humilde e quebrantado. Se vestir de pano de saco e cinza era um símbolo de tristeza, arrependimento, humilhação. Daniel se entristeceu pelos seus pecados, os pecados do seu povo, cometido contra Deus, e assim se humilhou e se quebrantou na presença de Deus, suplicando, insistentemente aí o seu favor. Salmo 51, versículo 17, projeta para mim. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios que agradam a Deus são ir para a igreja todos os domingos, orar, ir para o monte, fazer jejum. Esses são sacrifícios que agradam a Deus, amém? Amém? Não estou falando que não seja importante, mas sacrifícios que agradam a Deus, queridos, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. Deus, uma pessoa que chega na presença de Deus assim, quebrantado, um coração contrito. Deus está dizendo para você, filho, eu não vou desprezar. Eu vou ouvir. Mas quem chega na presença de Deus com essa postura, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. Amém, queridos? Qual é a oração que Deus ouve, pastor? Versículo 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A oração que Deus ouve, queridos, são orações daquele que tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Você vê que Daniel fala assim, orei ao Senhor, ao meu Deus.
Aqui ele não fala, orei ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, o Senhor, o meu Deus. A gente sabe que Ele é o Deus da igreja, o nosso Deus, mas Ele precisa ser o seu Deus. Ele precisa ser o seu Deus, Tiago, o Deus que você tem um relacionamento com Ele. Eu sei quem é o meu Deus. E eu não conheço o meu Deus de ouvir falar dos testemunhos maravilhosos que os irmãos dão. Eu conheço o meu Deus porque eu tenho experiência com Ele. Eu ouvi a voz dEle. Ele me direcionou. Eu tenho conhecido o meu Deus. E Deus vai ouvir a oração de pessoas que andam com Ele, conhecem a Ele, conhecem a sua voz. Então a oração que Deus ouve, queridos, são orações daqueles que têm um relacionamento com Ele. Você já imaginou a gente trazendo para o natural? Eu tenho o meu filho Davi. Aí o Davi nunca conversa comigo. Eu vejo que não tem prazer de estar comigo. Não fala comigo para nada. Não pede nada. Aí só a hora que ele precisa de alguma coisa, ele vem pedir. Ô pai, me dá isso. Mas ele não gosta de estar comigo, não fala comigo, não tem relacionamento comigo, não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe dos meus desejos, não sabe das minhas vontades, não se preocupa em me agradar, ele só vem para mim quando ele precisa de algo. Como é que será? Será que às vezes a gente não age assim com Deus? A gente não tem nenhum relacionamento, não conhece o coração do Pai, não sabe qual é a vontade do Pai, não sabe os desejos do Pai, não sabe a direção do Pai. Aí só quando a gente está em apuros, a gente vai pedir. Não estou dizendo que não deva ir, mas será que é só isso? Será que isso agrada? E eu vejo que muitas vezes Deus age ainda com graça, misericórdia e bondade, mas será que é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco? Será que é só pelo que Deus pode fazer? Orações daqueles que têm um relacionamento de intimidade. Daniel 11:32 é aquele texto que diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Quem que vai ser forte? Quem que vai fazer proezas? O povo que conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Nós conhecemos o nosso Deus? Ou o nosso Deus é um Deus de ouvir falar? Eu costumo dizer, queridos, ninguém permanece servindo a Deus, ninguém fica firme nos caminhos do Senhor, se ficar só ouvindo falar. Nossa, se ouvir tanta coisa, tanta bênção, os milagres, nossa, edifica a nossa fé. Mas nós precisamos ter isso com Deus. Porque senão a gente não fica firme, a gente não permanece, queridos. Ele precisa ser o nosso Deus. Amém, amados? Em sexto e último lugar, para a gente encerrar. Qual é a oração que Deus ouve, pastor? Versículo 4 ainda. Orei ao Senhor o meu Deus e confessei. A oração que Deus ouve, queridos, é a oração de quem confessa pecados. A gente precisa confessar, queridos. A gente não pode deixar as coisas em oculto. Pecado nos afasta de Deus. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, se eu não me engano, eu acho que é Provérbios 28:13, que diz assim, Provérbios 28:13, projeta para mim, por favor, Fer, deixa eu ver se é esse texto, Provérbios 28:13. Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Olha o que diz o texto. Quem esconde os seus pecados não prospera. Então, como é que nós esperamos prosperar, avançar, ter orações respondidas, se tem algo oculto? O texto está dizendo, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa, encontra perdão, encontra misericórdia. Deus lava, Deus limpa, Deus restaura, Deus transforma, mas precisa haver confissão. Não podemos ficar ocultando, queridos. Como é que você espera que prospere o seu casamento se tem coisas ocultas? Como é que você espera que prospere, seja na sua vida financeira, se você tem ocultado coisas no seu trabalho, se tem ocultado coisas, seja o que for, coisas que você sabe que está errado, e você está tentando prosperar com coisas encobertas, que não vai prosperar. É contrário à palavra de Deus. Deus quer te abençoar muito, financeiro, casamento, com filhos,
ministério, tantas coisas, mas como é que você espera prosperar com coisas ocultas? O texto fica bem claro, quem esconde não prospera. E aí de repente você está orando a palavra de Deus, e você está orando a palavra, Deus, tua palavra diz que quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos, vai ser feliz, vai ser próspero, então eu creio, e você está declarando, mas tem algo que precisa ser confessado. Então nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus, queridos, para que a nossa oração seja poderosa, seja eficaz. Amém? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve confessar nossos pecados a Deus, para que a gente seja, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados, sabe porque às vezes primeiro a gente confessa para Deus. Para quê? Para ser perdoado, lavado, purificado. Só que tem uma parte, eu não sei se eu posso dizer isso, que às vezes se torna a parte que às vezes é um pouquinho mais difícil. Nós confessamos pecado também uns aos outros. Tiago 5, 14, 16, assim, queridos. Entre vocês há alguém que está doente, ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, você tem que pegar todo o texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. A gente precisa também, queridos, confessar pecados uns aos outros. Porque você confessa pecado para Deus, a gente sabe que se a gente for de coração, Deus perdoa. Mas muitas vezes para ser curado de tal situação, de tal circunstância, a gente precisa de alguém que a gente vai e se abre. A gente precisa pôr aquele lixo para fora, porque aquela pessoa vai junto conosco. E é claro, eu sei que vocês sabem, a gente não confessa pecado para qualquer um, para qualquer pessoa. Mas a gente tem a pessoa que a gente confia, homens e mulheres de Deus, que vão poder orar conosco, não vão nos condenar, não vão nos julgar, mas vão nos ajudar a vencer a tentação, vão nos ajudar a vencer porque às vezes, queridos, você não tem falado com ninguém em determinada situação, e Satanás às vezes massacrando você aí na sua mente, no seu coração, e se a gente confessar para alguém, isso aí vai perder força, e você vai ser livre, vai ser liberto, vai ser curado, e aí você vai prosperar. Mas muitas vezes não prosperamos porque tem algo que está aí incomodando, e a Bíblia fala que nós precisamos confessar uns aos outros. Então a gente confessa a Deus, mas também confessamos uns aos outros. E eu creio que Deus faz isso, queridos, para que a gente não seja orgulhoso, pessoas orgulhosas. O negócio é eu e Deus. Não, Deus nos criou também para os relacionamentos, e a gente precisa se abrir sim. A gente precisa falar um com o outro, dependemos uns dos outros, precisamos de ajuda, precisamos pôr o lixo para fora, e não é só com Deus, às vezes com pessoas de carne e osso. Você já viu, acredito que você já passou aquela experiência de pessoas chegarem até você, ou você ir até pessoas, a pessoa fala, às vezes você não falou nada, e a pessoa sai de lá, muito obrigada, ela sai aliviada, só porque ela pôs para fora. E vice-versa, às vezes você só precisa falar com alguém, expor, e aquilo te alivia, aquilo te traz algo assim precioso, é um princípio bíblico. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola é insensato, que nós precisamos uns dos outros. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu falo, pessoa que se isola, pessoa que quer andar sozinha, quer levar no peito, quer resolver sozinha, negócio é eu e Deus, essa pessoa, diz a Bíblia, que é insensato. Amém, queridos? Então nós precisamos confessar pecado uns aos outros. Confessamos a Deus para ser perdoado, mas para recebermos cura, nós confessamos uns aos outros. Deus nos criou para os relacionamentos, e não tem como prosperarmos em nossas vidas, se a gente não seguir os princípios da palavra de Deus. Amém? Trouxe essa palavra especificamente hoje, veio ao meu coração, queridos, por quê? Nós estamos para entrar amanhã, 21 dias de jejum e oração, só que nós não podemos orar por orar. Nós vamos orar com o desejo de sermos ouvidos. Que a nossa oração seja poderosa e eficaz. E para que ela seja poderosa e eficaz, eu quero só relembrar, a gente precisa orar algo que está alinhado com a palavra de Deus.
glória a Deus. Deus vai responder. Preciso me arrepender, vou mudar meu caminho. Preciso ser perseverante crendo, né? Preciso chegar na presença de Deus com uma atitude quebrantada, humilde, um coração quebrantado e humilde, né? Eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso buscar um relacionamento mais íntimo com Ele, e eu preciso confessar os meus pecados. Esses são alguns passos, queridos, para que a gente tenha certeza que a nossa oração vai ser ouvida, vai ser respondida, tanto no âmbito pessoal, quanto também como igreja, como nação. Amém, queridos? Deixa eu pedir para você ficar de pé, enquanto o Ministério de Louvor, deixa eu chamar o Ministério de Louvor aqui. Amados, se nós estivermos engajados dentro desses princípios que o pastor compartilhou com vocês, creia que nós vamos ter vitória. Nós temos aqui estamos numa série de mensagens, somos mais que vencedores, e é verdade, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, amém? Então creia nessa palavra, tome posse, se alinhe com esses princípios e ore com fé, acreditando que Deus está nos ouvindo e vai nos dar uma resposta favorável, amém? Feche os seus olhos por um instante, vamos orar, queridos? Feche os olhos por um instante. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor pela palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo à nossa memória estes princípios. E nos ajude a aplicar, não como um ritual religioso, mas aplicar, Senhor, crendo que nós vamos ver os frutos, os resultados das nossas orações, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, no nosso casamento, Senhor, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, nós vamos ver as respostas às nossas orações, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor não nos chamou para andarmos em derrota, como perdedores, como miseráveis, mas o Senhor nos chamou para desfrutarmos de uma vida plena, abundante, frutífera, vitoriosa, Pai, pois é isso que nós somos no Senhor. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e atende suas mãos assim, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto, e os dê a sua paz, assim os abençoe em nome de Jesus, amém, e amém, amém, queridos, dá um abraço no seu irmão, declara uma semana de bênção, uma semana de vitória,